Olá, quinto ano, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estudar o componente de língua portuguesa, as vogais abertas e fechadas. E as vogais a gente sabe que são as letras A, E, I, O, U. Nossa, tia, eu vou estudar trem que eu vi lá no Jardim 1, Jardim 2, maternal. Não, pessoal, a gente vai estudar as vogais sim, mas a gente sabe que as vogais elas são importantes porque elas são utilizadas para formar palavras. Na aula passada a gente viu sobre sílabas tônicas, que é a sílaba mais forte de uma palavra, e com certeza a sílaba tônica é formada por uma vogal. E hoje a gente vai estar aprendendo se essa vogal da sílaba tônica ela é aberta ou ela é fechada. Quando que eu sei que ela é aberta? Para falar de uma maneira bem clara, toda vez que eu vou pronunciar essa sílaba tônica, se eu pronunciar com a boca bem aberta, com mais intensidade, com mais força, essa vogal será aberta. E da mesma forma da sílaba tônica, ela pode ser acentuada e ela pode ser não acentuada. Eu vou colocar um exemplo aqui. As vogais abertas, acentuadas, são a vó, por exemplo, a sílaba tônica é vó. E a vogal da sílaba tônica O é uma vogal aberta. Por quê? Porque ela é pronunciada com a boca aberta, com muita intensidade e com força. A palavra água, a sílaba tônica é A. Ela é uma sílaba acentuada. E toda vez que eu vou pronunciar essa sílaba, eu pronuncio com a boca aberta, com mais intensidade, com mais força. Mas as palavras também podem vir não acentuadas. Eu tenho que descobrir qual a sílaba tônica e ver se essa vogal é aberta ou fechada. Pipoca. Pipoca é uma sílaba tônica pó. E pó eu falo com a boca aberta e com muita intensidade, com muita força. Então o O da palavra pipoca é uma vogal aberta. Abacate. Abacate também é o K do abacate é uma sílaba tônica e o A é uma vogal aberta porque ele é pronunciado com a boca aberta, com muita força e com muita intensidade. As vogais fechadas já é o contrário. São as vogais que quando eu vou pronunciar eu falo com a boca quase fechada, quinto ano. Não com a boca fechada, porque não tem como eu falar com a boca fechada. Mas eu quase fecho a boca para pronunciar essas vogais. Ela também pode ser acentuada e ela pode ser não acentuada. Então, quando você vê uma sílaba acentuada, não vai pensando logo que é aberta, não, porque ela pode ser fechada também. Então, eu coloquei uns exemplos aqui, ó. Avô. Pode ver que quando eu vou pronunciar a sílaba vô, que é uma sílaba tônica, eu fecho quase a boca, eu falo sem intensidade, eu falo sem força. Então, esse O é uma vogal fechada. Convênio. A sílaba tônica é vem e esse E é uma vogal fechada porque eu pronuncio com a boca quase fechada, sem intensidade e sem força. Já as que são não acentuadas é da mesma forma. Eu vou localizar a sílaba tônica, mesa é o me e o E é uma sílaba tônica com a vogal fechada, porque eu pronuncio com a boca quase fechada, sem força e sem intensidade. Homem também não tem acento, mas o on é uma vogal fechada porque eu pronuncio sem intensidade e sem força. Vocês conseguiram entender aí? Então, a vogal aberta eu vou pronunciar com muita intensidade, com muita força, com a boca bem aberta. E a vogal fechada eu vou pronunciar com pouca intensidade, com pouca força e com a boca quase fechada. Lembrem-se, para que eu possa estar localizando a vogal fechada ou aberta, a primeira coisa que eu tenho que fazer na palavra é encontrar a sílaba tônica, tá? Encontra a sílaba tônica da palavra e verifica se essa sílaba tem uma vogal aberta ou fechada. É assim que eu vou classificar, ok, quinto ano? Então, tenham um bom dia, boa aula a todos, boa atividade e na aula online a gente faz a correção, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus.